dia, boa tarde. Meu nome é Ari Gorenstein, eu sou cofundador e co-CEO da Evino. A Evino, para quem não conhece, é o maior e-commerce de vinhos aqui no Brasil. Trazemos para o cliente brasileiro uma proposta de democratizar o acesso ao vinho e a todo o universo em torno do vinho, né? Olá, meu nome é Luiz Alt, eu sou sócio fundador aqui no Brasil da Livework, que é uma consultoria inglesa fundada em 2001. Foi a primeira consultoria de design de serviço do mundo. Eu sou professor do primeiro curso de Design Thinking da América Latina, na SPM, e autor do livro Design Thinking Brasil. Ver os obstáculos, ver as dificuldades como oportunidades para melhorar a jornada, e aí depende de ter processo, de ter métricas que garantam que todo e qualquer problema, que todo e qualquer ruído numa jornada que não se faça de maneira transparente, gere dados, e desses dados se gerem analytics, se gerem insights, e que com base nisso a empresa possa identificar onde está a causa raiz daqueles problemas. Pode ser usabilidade, pode ser logística, pode ser algum tipo de processo, e que aí a empresa se mobilize em torno disso para sanar a causa raiz do problema e evitar que isso volte a se repetir. Então, é de fato muita inteligência, muito cuidado, muita centralidade do cliente, muitos dados para assegurar que tanto os problemas pontuais que ocorram são tratados, como que aqueles que são estruturais e ocorram com alguma recorrência sejam identificados e devidamente remediados. Eu diria que a gente precisa evitar esses acidentes no caminho no processo de mapeamento da jornada, assim como, ao fazer esse mapeamento da jornada, prever onde estão os possíveis acidentes no caminho dos clientes e pensar em estratégias para corrigir, evitar que esses acidentes eles sejam irreparáveis. De novo, a gente volta ao ponto da necessidade de dados, da necessidade de processos e da necessidade de sistemas que capturem, transformem em dados todos os pontos da jornada do cliente, os atritivos, os não atritivos, mas que os atritivos possam ser tratados, endereçados, que gerem estatística, que gerem números, e que com base num diagnóstico, em cima dessa gestão à vista, possa ser feito um plano de ação, e que aí sim, esse plano de ação, ele vá na causa raiz desses problemas e possa mitigá-los, possa saná-los e corrigir todo o ruído e todo o atrito que possa existir ao longo da jornada do cliente. Eu diria que um primeiro passo para qualquer organização que queira diminuir as fricções, diminuir esses pontos de atrito que existem nas suas jornadas, elas precisam mapear quais são as expectativas dos clientes e o que eles consideram como algo interessante em cada um desses momentos, para cada uma dessas ações que podem acontecer quando uma organização e o seu cliente eles interagem, eles entram em contato. E para a gente isso passa muito, primeiro, obviamente, por ter uma usabilidade muito intuitiva, um refinamento e um cuidado muito grande com a experiência no site, e nos apps. Então, algo com uma interface muito amigável, muito simples, sem atrito, sem ruído, sem fricção, mas passa também por assegurar aos clientes que ele tenha canais de atendimento de maneira muito fácil, muito próxima, e que muitas vezes permitam a ele mesmo sanar essas dúvidas sem a necessidade de ou consumir muito tempo ou de um atendimento humano do outro lado. Então, para nós, a gente entende isso como ter uma FAQ muito completa e muito bem desenhada a serviço do cliente que tem algum tipo de dúvida. Isso passa por ter atendimentos com algum grau de automatização elevado, com a maior incidência possível. Então, estamos falando do chatbot, estamos falando do Maura, que possa reter uma série de atendimentos que nós chamamos aqui de atendimentos mais transacionais, Então, um sujeito que não necessariamente quer um atendimento consultivo, uma indicação do vinho, uma recomendação, mas senão aquele que quer sanar alguma dúvida com relação à entrega, qual que é o status
da entrega do pedido dele, a emissão de uma segunda via de boleto, emissão de nota fiscal. Tudo isso a gente tenta trazer de maneira muito intuitiva, explicitando as maneiras pelas quais esse cliente pode ter acesso a essa informação e desenhando jornada pelos canais de atendimento ao cliente, chat, telefone, e-mail, que sejam as mais automatizadas possíveis. Hoje a gente tem, do lado de dentro, ou do ponto de vista sobre o aspecto tecnológico, a gente tem muitos recursos que nos permitem compreender situações diferentes e fazer leituras sobre os contextos das pessoas e por que elas estão nos acessando. Os tais dos dados que estão tão disponíveis hoje em dia. A gente precisa entender de que maneira que nós podemos utilizar esses dados a favor do nosso serviço, a favor do nosso cliente. E fazer isso de uma maneira consciente, de uma maneira ética, buscando utilizar apenas o que é necessário para que esse serviço seja o mais interessante possível. O mais interessante possível depende do contexto de cada organização. Então é interessante também que uma organização ela saiba definir qual é a sua proposta de valor, qual é a sua essência, o que ela está oferecendo para o cliente. Às vezes é fazer algo mais rápido, às vezes é fazer algo de forma mais devagar, porque o que eu estou vendendo é esse tempo, esse prazer para a pessoa de estar bastante tempo em algum determinado lugar. Experiências de luxo tendem a ser assim, de entretenimento tendem a ser assim. Então cada setor, cada empresa tem um pouco, ou tem que buscar quais são suas características dentro da sua proposta de valor. E com base nisso, pensar em como esse serviço pode ser o melhor possível, dado essas necessidades e essas expectativas do cliente. Eu diria que a dificuldade é, primeiro, porque existe uma complexidade de captura, uniformização de dados, né, entendimento dessa jornada que muitas vezes é transversal. E o segundo é, de fato, comunicação, cultura e mindset, que nem sempre dentro de uma corporação estão otimizados para que esse entendimento do cliente como ente único seja assegurado. Cada vez mais as organizações estão se preocupando não só em prestar bons serviços do lado de fora e desenhando ou projetando uma ideia do que seria esse serviço ideal, mas elas entendendo que não basta simplesmente pensar do lado de fora, precisa também se estruturar do lado de dentro para que as tomadas de decisão de maneira geral, dentro da organização, elas levem sempre em consideração e coloquem o cliente no centro. Então existe toda uma transformação cultural, uma reestruturação das organizações que está acontecendo, um movimento de centralidade no cliente, que pretende reunir um pouco tudo isso. Porque a confusão surge devido a que diferentes áreas, diferentes disciplinas, design, customer experience, profissionais mais digitais, né? Cada um deles, da sua própria maneira, chegou ao entendimento de que tudo que uma organização faz deveria, de alguma forma, estar conectado à geração de valor para o cliente. E claro que organizações ainda estão muito divididas, né, em silos. E aí, cada um, ou cada área, cada disciplina começou a desenvolver e explorar a sua própria maneira de se comunicar baseado nessa ideia. Então, tem termos que são, às vezes, similares, mas porque surgiram de lugares diferentes. E eu acredito que a mensagem principal, que é o que mais importa, ela está se tornando cada vez mais presente nas organizações. E aos poucos, eu acredito que vamos encontrando um idioma em comum, termos começam a ser combinados e a gente vai conseguir finalmente se concentrar em fazer esse trabalho e garantir que as pessoas, todos nós, tenhamos cada vez melhores serviços nas nossas vidas.